Oi, gente, tudo bem? Estou conversando com o professor Caio sobre os povos astecas, incas e maias. Então, a gente veio aqui só para poder encerrar a live anterior aí que caiu, e ele estava respondendo sobre a utilização das doenças como forma de extermínio, né? Que os europeus, muitas vezes aqui na América, principalmente na América de modo geral, né? Eles vão utilizar de doenças aí como forma de exterminar esses povos, né, e conseguir a dominação que eles tanto queriam aí por questões ligadas a questões financeiras, religiosas, e existem uma série de coisas aí que vão justificar essa exploração, tá? Pronto. Voltamos para poder finalizar a live anterior. Como eu Voltamos. disse, o tempo ele é realmente algo muito relativo. Esse tempo de uma hora, então, é o tempo super rápido. Na sala de aula, a minha aula, que é 50 minutos, ela dá a percepção que ela dura muito mais do que quando a gente faz live. Então, você estava Justamente. falando, desculpa te interromper, você estava falando, Caio, sobre a questão da utilização das doenças como forma de extermínio, né? Que os europeus se apropriaram dessas doenças que os indígenas já não tinham resistência para poder utilizar aí como uma forma de dominação. Sim, sim, como eu estava falando, os relatos são porque os espanhóis eles vão se vangloriar desse aspecto, né? Deles conseguirem debelar uma civilização tão grande. Então, são comuns aspectos, como eu estava falando, deles darem jaquetas, roupas, utensílios que eles sabiam que estavam contaminados, com pus, com sangue, com pulga, né, da peste bubônica, com resto de saliva, né? Então, foi intencional a partir de um certo momento, e apesar da gente ter também alguns espanhóis falecendo por doenças tropicais, né? Mas comparativamente, aliás, não dá nem para comparar, né? Não dá nem para comparar o que vai acontecer. Então vai ser um verdadeiro extermínio, né? Essas populações elas não vão ter resistência nenhuma e a gente vai ter um declínio muito rápido da população. E um outro aspecto também que é importante a gente pensar é que os espanhóis eles vão se apropriar da estrutura que já existia. Ou seja, sai a nobreza quechua, entra o espanhol. E toda aquela hierarquia de exploração ela vai se manter. Um exemplo mais claro disso que a gente vai ter é a mita. A mita era uma estrutura que os incas já utilizavam. O que é a mita? Né? Era quando você fazia um trabalho forçado por algum tempo, depois você voltava para a sua aldeia, prestando ali um tributo em trabalho ao inca. Então os espanhóis vão manter isso, né? Até mais ou menos ali final do século XVIII, quando vão haver algumas reformas do Fernando VII e tal. Né? Então essa estrutura ela vai ser mantida, ou seja, os espanhóis não inventaram a Inca, ou a Inca, ó, não inventaram a mita, né? Então, eles vão se utilizar disso, só que eles vão, tipo, digamos que levar essa mita ao máximo. Então, vai haver também uma mortandade muito grande desses caras, né? Pela questão do trabalho forçado, porque as minas eram um ambiente muito insalubres, era escuro, tinha desabamentos constantes, né? Você tinha falta de alimentação. E um outro ponto também é que os espanhóis vão, justamente pela questão religiosa, eles vão cada vez incentivar os índios, né, os indígenas, a entenderem aquilo ali como parte da vida. Ou seja, não, você trabalha aqui porque se você morrer, não tem problema, você vai para o paraíso. Não tem, pode ficar tranquilo, pode trabalhar até morrer que não tem problema nenhum. Né? Então, tudo isso aí vai fazer com que a mortandade seja muito grande e essa talvez seja uma explicação de por que inicialmente o Império Espanhol vai ter um volume muito, vai ter uma acumulação de riquezas muito grande, né? Porque enquanto os portugueses vão chegar aqui no Brasil, que atualmente, né? E vão Sim. encontrar uma região com pouca mão de obra passível de ser explorado, lembrando que o sistema era um sistema exploratório, os portugueses já utilizavam de mão de obra escrava desde o século XV, antes de saber que existia Brasil, né? Então, os espanhóis vão encontrar situações muito populosas, especialmente México e aqui no Peru, Bolívia, que vão ser justamente os dois grandes centros de exploração, né? Eu vou ter São Luís no México e São Luís de Potosí, são até cidades com o mesmo nome, a criatividade, nem isso os espanhóis tinham criatividade, né? E São Luís aqui de Potosí, que é a atual Potosí, né? Então eles vão exercer esse modelo mitaico, esse modelo de exploração, no México um pouco diferente e aqui, né?
na Bolívia, que vai ter muita prata, né? Prata e ouro, né? Eles vão desenvolver esse problema de exploração, então os indígenas vão morrer a rodo, né? A gente tem, assim, dizia-se que tinha 90 milhões, no Império Inca 20 milhões, no Império Azteca 10 milhões. Em 1600 você não tinha nem 1 milhão de pessoas nesses dois lugares somados. Então você tem uma mortandade que não dá nem para contar, né? Há relatos de que você não tinha nem lugares para enterrar pessoas, né? Para você ver o nível da mortandade que isso foi. Tanto que, com o passar do tempo, os espanhóis amenizam um pouco a Inca, porque eles começaram a ficar sem mão de obra a partir do século XVII. Que isso é uma coisa muito doida da gente pensar, né? E que ainda assim, né, eles vão criar uma estrutura e que alguns, os chamados curacas, né, eles vão ter um certo domínio em algumas regiões, eles não vão ser completamente revelados, né? Que é justamente isso. Opa! O celular caiu aqui. Ah, tá. Achei que fosse o ciclone bomba. Não, Minas Gerais, por enquanto, chegou não. Então, eles vão até amenizar um pouco a coisa, eles vão se utilizar de alguns poderes locais, né? E essa talvez seja a grande explicação por que em Peru, Bolívia, Equador, você ainda tem uma presença indígena muito grande em lugares do interior, né? As capitais brancas, né? Que é Lima, que é La Paz, Sucre, né? Que é Guayaquil, são cidades brancas. Mas quando você vai para o interior, você vai ver que o interior se torna muito, muito mais indígena. Tanto que no Peru e na Bolívia, até hoje o quechua e o amará são línguas muito faladas, né? No Equador um pouco menos, mas você tem essa predominância indígena que é uma estrutura dos espanhóis. Eles não se preocuparam com o interior. Eles queriam a capital, né, aquela dominação ali, e exportar o que eles tinham que exportar para a Espanha, né? Isso é uma estrutura que se mantém até hoje, o que provoca uma série de confrontos. Até hoje a gente tem esses países muito pouco conectados, né? O Evo Morales na Bolívia talvez seja o maior exemplo disso, né? Ele tem um apelo muito grande por ele ser um líder indígena, cocaleiro, né? Enquanto que você vai ter a elite branca ali muito ligada à mineração, né? Na região ali fronteiriça com o Brasil, numa resistência ferrenha a ele. Então você tem até hoje essa questão do indígena e do branco em oposição, que é uma estrutura que é montada pelos espanhóis no contexto colonial, né? E só um ponto para acrescentar aqui mais, Sabrina, que além disso, outro ponto que é importante a gente lembrar foi que os espanhóis não se utilizaram de mão de obra escrava nesses lugares que eu estou falando. Mas o que não quer dizer que eles não se utilizaram de mão de obra escrava, né? Vão haver locais como Colômbia, como Venezuela, em que a mão de obra escrava será mão de obra escrava negra, que eu estou dizendo, será utilizada. E que vai haver uma estrutura hierárquica ainda pior, porque você vai ter o branco, o espanhol nascido na Espanha, o branco, o espanhol nascido na Colônia, o mestiço, o indígena e o negro lá no final ainda, né? Então você vai ter os espanhóis, basicamente, eles vão decretar o futuro desses países que virão depois bastante sombrio, né? Eles vão prejudicar muita coisa que tinha ali. Nossa, que aula rica, né, Caio? Assim, acho que deu para a gente falar um pouquinho sobre tudo, sobre esse conceito aí que é tão importante para a gente entender de aculturação, de etnocentrismo, de eurocentrismo, né? Esse conceito aí de dominação de um povo, subjugando outro povo e colocando essa cultura, né, como sendo uma cultura inferior, para a gente ver como que é predatório isso, esse conceito de eu colocar a minha cultura como superior à cultura de uma outra pessoa ou de um outro povo, né? Como que isso aí causa uma dominação e já causou no passado, e é por isso que a gente estuda a história para a gente entender o que aconteceu, né? Os fatos, o desenrolar, para talvez a gente não, até um clichê, talvez a gente não repetir, né? Felizmente, muitas vezes a gente repete essa mesma história, mas com protagonistas e com figuras diferentes. Então, isso tudo faz parte aí para a gente poder prestar atenção. O Enem, atualmente, ele cobra essas civilizações em algumas questões, mas ele cobra sempre contextualizando essa civilização, não cobra a civilização especificamente, né?
os Isso, isso. maias, como eles viviam. Ele vem contextualizando essas civilizações com outras regiões, fazendo aí essa contraposição. Por isso, mas é muito importante a gente conhecer, a gente saber as principais características desses povos aí, para você conseguir fazer a diferenciação entre um povo e outro, né? Então é mais ou menos essa pegada do Enem aí que veio nos últimos anos. Esse ano provavelmente não deve mudar muito o que foi do ano passado, né? A estrutura da prova deve ser mais ou menos a mesma, a Uhum. gente espera, mas é importante demais a gente trazer esse povo, até pela riqueza cultural, né, que a gente vê aí dessas três civilizações, mas se a gente fosse falar, não são só as três, igual o Caio bem disse, né? Cada uma dessas civilizações, os astecas vão ter outros grupos dentro dos astecas ali, os maias, os incas, então eles têm uma divisão muito mais ampla da sociedade do que essa divisão que foi feita aí pelos europeus, né? Eles vão ter aí uma divisão social de grupos, eu posso falar de etnias, de grupos, né? De grupos, melhor. Bem mais ricas do que foi colocado aí nos nossos livros e que a gente vem, através de profissionais aí, igual o Caio e outros, tão importantes, fazendo essa desconstrução. Então, Caio, eu te agradeço demais. Minha bateria está aqui com 5%, prestes a acabar. A live está salva aí no feed, tá? Se você quiser compartilhar depois, você já sabe copiar a live para salvar? Eu sou meio ruim de tecnologia, mas Eu depois se quiser, sei. como é que faz essa coisa. Eu sou meio Eu vou ruim disso salvar aí. para você depois, te mando no Drive ou naquele negócio de transferência lá que você fez, Tá, aquele o site. Itranca. Tá bom? Isso. E do Show. mais, gente, acompanhe aí a página Histórias Unidas. O Caio está sempre trazendo ótimas discussões aí sobre a história e sobre as outras áreas aí da nossa vida. Muito obrigada, Caio. Nada, nada. Obrigado você, Sabrina. E só para finalizar aí, quem vai estudar Enem, rapaziada, sempre dá esse contexto aí de aculturação, etnocentrismo. Eu acho que esse ano há uma grande chance de falar sobre a questão das epidemias, né, pelo que a gente está vivendo. É uma questão boa de dominação cultural, exploração dos povos. Eu aqui tentei não me atentar muito, só alguns detalhes, né, tipo questão de chocolate, dor É da na prata. questão da redação, essa questão de aculturação é importante, você trazer esse conceito, né? Esse conceito de etnocentrismo, de dominação, isso tudo podem ser conceitos para ajudar aí na hora de você redigir uma redação, né? Dependendo do tema. Exato. Então, assim, não será muito cobrado de vocês, quem foi o terceiro imperador inca? Não, isso não vai cair, né? Isso aí. Mas essa Não. questão especialmente do choque de culturas, é muito importante vocês perceberem que essa questão da dominação e do dominado, como é que ela vai se ajeitando, como é que ela vai se. E ela basicamente ela se mantém até hoje, né? A gente tem um conflito racial no Brasil muito grande, mas nesses países também isso acontece muito, né? No Brasil a gente tem a questão lá do branco, negro e índio, que hoje já é uma discussão, mas enfim, só elucidando, nesses países talvez seja mais forte ainda essa questão, né? Porque essa diferenciação, essa questão da herança cultural é muito forte, né? Então a gente vai ter movimentos depois de uma vanglorização do indígena e tal, mas isso fica uma discussão para outro dia. Mas esse é um ponto que vocês têm que ter importante, galera. Talvez o mais importante que a gente falou aqui, Sabrina, seja justamente o ponto da aculturação, do eurocentrismo, dessa questão da destruição de uma civilização e talvez das epidemias que sejam o mais visível nesse aspecto aí. Beleza? Foi um prazer participar da live. Eu acho que semana que vem a gente volta, que a gente tem live semana que vem, não tem? Eu não lembro, mas... Não, eu vou olhar aqui. Mas, de qualquer forma, eu sei que a gente vai falar muito aqui ainda. Tem umas 4 ou 5 lives com o Caio. E terça-feira, terça ou segunda, me confundi no dia aqui, ele traz pra gente... é terça. Ele traz pra gente a questão da filosofia. Tá bom? Um abraço pra todo mundo aí. Muito obrigada. Beleza. Quem quiser ter pergunta, pode... Valeu, galera. Abraço.